Bom, pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que cada um for ver. A gente está aí no segundo Congresso Estadual dos Petroleiros, né, do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o Silvano, diretor do Sindipetro MF, né, aqui em Macaé. E a gente está aqui hoje com a presença da Cibele, né, diretora da FUP, o Carlos Takashi, que está representando a UDS, que vai ajudar a gente também, e a Aline, que é diretora lá do Sindipetro Caxias. A gente vai hoje conversar aqui um pouquinho sobre o teletrabalho, né, como que foi esse histórico, algumas pesquisas aí que a UDS fez, a realidade de como está um pouquinho aí as bases da FUP, né, ligadas à FUP. Então, a gente vai começar aí com a apresentação de cada um, todo mundo aí dando um alô inicial, né, a gente começa aí pela Cibele, né, depois a gente segue aí com o Takashi, depois com a Aline. Vai lá, Cibele, para as considerações iniciais aí. Queria primeiro saudar, né, a realização desse congresso. Eu acho muito importante vocês estarem fazendo um congresso conjunto, né, do NF com o Caxias, com a oposição do RJ também, que a gente tem que se unir cada vez mais para fortalecer as lutas, fortalecer as pautas, né? E lembrando que esses congressos, eles precedem no Congresso Nacional dos Petroleiros, né, dos sindicatos filiados à FUP, que é onde a gente elabora a pauta de reivindicação e os rumos, o que a gente enxerga de rumo para a categoria petroleira, e não poderia ficar de fora a questão aí da pandemia e do teletrabalho. A todas petroleiras e petroleiros, uma saudação. Eu sou o Carlos Takashi, né, economista, assessor pelo Diese na subseção do Sindipetro NF. E aí, só aqui saudando a todos, dizendo que o Diese está aí à disposição do movimento sindical petroleiro para sempre estar subsidiando aí as ações e os congressos, planejamentos feitos pelos petroleiros. Um bom congresso a todos. Olá, pessoal. Meu nome é Aline Babinski, eu sou diretora do Sindipetro Caxias. Eu gostaria de saudar todos os petroleiros e petroleiras do Norte Fluminense do Sindipetro Caxias, dizer que é um prazer, né, que nós possamos ter mais congressos assim, unificados, juntos. Afinal, o nosso tópico de hoje, que é sobre o teletrabalho, eu acredito que seja uma demanda nacional, né? Todos nós, todas as bases estamos tendo problemas em relação a isso, principalmente porque é um assunto tão complexo, então que nós possamos ter um ótimo congresso e um bom aproveitamento. Beleza, pessoal, obrigado aí, é isso aí, a gente vai conversar bastante aí sobre o teletrabalho, que é uma coisa que tem impactado aí a vida de todo mundo, né? Então a gente começa aí com a Cibele, por favor, fazer uma apresentação inicial, uma visão inicial aí de como foi as negociações da FUP com a Petrobras, né, como que caminhou, como que foi mais ou menos esse histórico aí, né, da gente chegar onde a gente está hoje. Então você começa aí, por favor, com esse histórico, Cibele. Beleza, Silvano. Eu acho que é importante a gente colocar que na Petrobras já existia um projeto piloto de teletrabalho desde antes da pandemia. Mais ou menos um ano antes da pandemia, a Petrobras ela colocou um projeto piloto na cidade do Rio de Janeiro, e depois, com a desmobilização do EDISP, o escritório da Paulista, qual inclusive a minha base, ela colocou também o teletrabalho para algumas pessoas administrativas aqui de São Paulo. Tá? Agora era um projeto piloto que tinha em torno de 1.100 participantes, e era restrito a essas duas cidades. Isso é importante porque a regra que ela colocou agora é praticamente o projeto piloto que existia antes. Tá, gente? A gente depois já tinha o projeto. Quando começou os projetos pilotos, o movimento sindical já reagiu de que isso deveria ser negociado com o movimento sindical. Tá? É praticamente um novo regime, na prática, que a gente está tratando. Mexe muito com a vida das pessoas para ter uma regra colocada unilateralmente. E desde então, a empresa, infelizmente, ela coloca que, mediante a reforma trabalhista, qual a gente lutou muito contra, ela não é obrigada a negociar com os sindicatos essa regra.
E aí a gente vem fazendo uma luta muito intensa desde então, que com a pandemia acelerou esse processo, né? A gente tem hoje, a previsão da Petrobras é que mesmo no pós-pandemia, fique em torno de 25 mil pessoas em teletrabalho, né, na empresa. Então, é uma coisa muito grande o que a gente está falando. E aí, quando veio a pandemia, acelerou e muita gente foi para o teletrabalho até como uma forma de proteção do vírus, né? Uma coisa que foi, inclusive, acertada. Agora, bateu muita cabeça. Isso é comum no começo, até pela forma que aconteceu tudo, e tinha que ser rápido mesmo. Agora tem várias coisas que agora já faz muito tempo, né? Já faz mais de um ano que a gente está nessa. E aí a FUP, no ano passado, no congresso da FUP, a gente elaborou uma pauta de acordo coletivo. Dentro da pauta de acordo coletivo, nós elaboramos uma regra do que a FUP e os seus sindicatos viam que deveria ser a regra definitiva do teletrabalho no sistema Petrobras. Essa pauta a gente entregou junto com a pauta do acordo coletivo no ano passado. E durante as negociações do acordo, houveram várias reuniões específicas, onde a gente explicou todos os itens da pauta. Tá? Para ser bem resumido, tentar comparar um pouco a pauta com que depois a Petrobras apresentou, porque quando a gente entregou a pauta, a Petrobras não tinha ainda o que ia ser a regra definitiva. Tá? Então a gente se antecedeu, ela ainda não tinha sequer a regra definitiva. E aí a gente coloca algumas coisas como principal. Principal, né, uma delas é ser negociada com o movimento sindical, isso já é uma premissa, para não poder mudar unilateralmente depois, para você ter uma estabilidade de que aquela regra realmente vai ser uma regra que vai ficar, né, e que se for qualquer alteração tem que ser negociado. A gente usa muito como exemplo a época que teve a discussão da redução de jornada opcional, com redução de salário. Muitos trabalhadores, inclusive, pressionaram o movimento sindical do porquê que a gente era contra. E a gente sempre falou, não é que a gente é contra, a gente quer uma regra segura. E naquela ocasião, a gente era pós-reforma trabalhista, a gente conseguiu uma regra segura. E aí a gente usa como exemplo exatamente a redução de jornada. Quem que pode entrar e quem que não pode entrar em teletrabalho? A regra que a Petrobras já divulgou para o pós-pandemia, vamos esquecer um pouco agora este momento da pandemia. A regra para o pós-pandemia, ela fala que todo mundo de trabalho administrativo, horário fixo e horário flexível, a depender do perfil e da atividade. Então você vê que tem um caráter aí a depender. Quem é que define se a atividade da pessoa permite? Se ela tem um perfil que permite ela entrar para o teletrabalho. Então isso aí vai dar uma confusão danada. A gente já vê, né, nas refinarias, por exemplo, não sei se acontece aí em Caxias, Aline, mas tem gente que acha que a manutenção, a atividade não permite. Tem gente que acha que a inspeção de material, a atividade não permite. Agora, a manutenção está em escala, né? A gente sabe que é difícil fazer 100% de teletrabalho, mas uma escala de teletrabalho é possível, tanto que na pandemia está assim. E a gente sabe que já tem gente falando que quando voltar vai ter que voltar e não vai nem ter opção de entrar para o teletrabalho. Então, quem que é que vai definir isso? Na redução de jornada, a gente tem um processo de entrada e saída. A pessoa pede para entrar na redução de jornada, aquilo vai para o RH e para o sindicato. O sindicato analisa, assina junto e tem um comitê que analisa. Então, se tiver uma divergência entre o trabalhador e o superior imediato dele, um comitê analisa se aquela atividade permite ter uma redução de jornada ou não. Não fica simplesmente assim, solto, do jeito que está. E esse comitê já existe para redução de jornada. Já há mais de 6 anos. É só pegar o mesmo comitê para analisar as questões do teletrabalho. Já existe esse fluxo. Outra coisa é a previsibilidade. O teletrabalho, a regra que a Petrobras colocou, todo mês você renova. Você não sabe quanto tempo você vai ficar no teletrabalho. Eles dizem que todo mundo é apto, mas depende do seu perfil. Isso aí, se o seu desempenho, na visão de alguém, piora. Você vai ser chamado a voltar
o trabalho 100% presencial? Você vai ter que sair do teletrabalho? Porque daí você é considerado que não teve o perfil? Isso não está claro. Na redução de jornada já tem também uma regra para isso, gente. A gente não precisa reinventar a roda, não. Redução de jornada por 1 ano. Sim. Se o trabalhador ou a empresa quiser reduzir isso, tem que ser como um acordo. É por 1 ano renovável cada ano. A gente já tem esse fluxo que funciona. Agora a empresa quer lá impor. Ela quer deixar completamente sem previsibilidade nenhuma. Outra coisa, a escala. A escala do teletrabalho, a empresa impôs, mesmo sendo que a própria empresa reconhece que tem muita demanda pelo teletrabalho integral, a empresa impôs na regra que é até 3 dias da semana. A nossa pauta prevê o teletrabalho integral, igual está sendo, inclusive, já há mais de 1 ano na pandemia. Aí a empresa fala que não pode ser, por causa de cultura organizacional, sei lá o quê. Mas, vamos lá, né, gente? A gente já está há mais de 1 ano assim. Não dá porque lá no projeto piloto foi de uma forma, eles ignorarem tudo o que aconteceu na pandemia. A gente teve um salto de aprendizagem e de treino sobre como fazer esse negócio. Aí eles pegam e aplicam a mesma regra. Se eles pegarem a regra piloto e a regra que a Petrobras divulgou agora, é a mesma coisa. Aí a gente coloca, dá para ser integral. O trabalhador pode escolher. Eles falam que não dá. Aí ele tentou colocar, pelo menos, então, uma escala mensal. Mais ou menos o que já é no embarque, Silvano. Só que daí não folga, né? A questão do trabalho presencial e trabalho em teletrabalho. Isso por quê? Principalmente porque a empresa está mexendo muito com a vida das pessoas. Uma coisa é teletrabalho na cidade do Rio de Janeiro, com pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro, igual foi o projeto piloto. Outra coisa é a pessoa que está lá na Bahia e está sendo transferida para o Rio. A família dela toda está na Bahia. Se ela tiver uma escala mensal, permite ela cumprir todas as tarefas que ela tem que cumprir, mesmo integral permite isso, a gente já estamos provando isso agora na pandemia, mas mesmo assim, vamos lá, flexibilizem pelo menos para o mensal. Não, ela vai lá e divulga a regra, mantendo a escala lá do projeto piloto. A gente chegou a propor para a empresa, pelo menos para as unidades que estão na gestão de desinvestimento, de portfólio, porque é quem está sendo transferido. Para essas pessoas flexibilizem mais. Não, é a mesma regra para todo mundo. A verdade é que eles querem que a gente saia no PDV, né? Aí, para tentar ir concluindo, questão de ergonomia, de SMS. A gente coloca na nossa pauta que você tem que ter o fornecimento de equipamentos, né? Tem que ter toda a questão de segurança da informação também, né? Essas coisas dos sistemas, enfim. Agora, sim, a forma que a gente colocou com isso é a pessoa vai manter a lotação dela. Então, existe uma CIPA para todo mundo e já tem uma lotação de algum lugar que tem CIPA. A CIPA tem que ampliar a atuação dela para também pensar nos riscos, mapear os riscos, o que é que está acontecendo com a galera do teletrabalho. Porque isso vai ter que ser uma coisa contínua, né? Uma situação nova, essa escala de gente em teletrabalho. Então, a gente já apresentou um caminho, uma solução para isso também. A Petrobras, hoje, ela vai lá, coloca a cartilha dela e fala que a responsabilidade é toda sua. Ela coloca na cartilha dela que você tem que falar com a sua família, porque seus filhos não podem ficar te interrompendo no trabalho, você tem que ver se a sua iluminação é correta, você tem que ver se você tem um ambiente para aquilo, se você é disciplinado, se você tem perfil, se você não tem. Então, é tudo sua. A gente fala, não é só do trabalhador, não. E aí já tem, não vamos reinventar a roda, de novo pisando, não queremos reinventar porra nenhuma, só pegar o que já existe e adequar, porque o teletrabalho é uma coisa que existe, né? Ele é trabalho, não muda a relação empregado e trabalhador. Então, você tem que ir adequando para essa nova forma aí do espaço de que está sendo feito o trabalho, né? Aí a gente também coloca a questão do controle da jornada. É muito debatido na questão do teletrabalho o direito à desconexão. Num primeiro momento, muita gente olha e fala assim, mas eu quero poder trabalhar de madrugada, eu quero poder trabalhar à noite, eu tenho um filho pequeno, fico com ele de dia e daí eu trabalho à noite. Primeiro,
que agora, na pandemia, o filho pequeno que estaria na escola não estava na escola, né? Mas quando voltar para a gente está falando da pós-pandemia. Aí, né, a maioria vai estar provavelmente numa escola presencial, enfim. Então, várias coisas que a gente passa hoje vai ser um pouco diferente depois. Só que, assim, algumas coisas não. Se você deixar livre do jeito que está na regra da empresa, você vai receber mensagem à meia-noite, você vai receber mensagem de final de semana, de feriado, a hora que for. E às vezes não é nem só do seu chefe, não. Às vezes um colega seu, eu estou lá, estou no SAP, fiquei com uma dúvida num campo, não sei preencher. Eu vou ligar, vou falar, Aline, tu sabe, esse campo aqui está dando erro, meu, como que eu faço para resolver isso aqui? Um aciona o outro, é assim que acontece. Não é necessariamente na maldade, mas você entra no WhatsApp, é um buraco negro, né? Você entra para fazer uma coisa, aí quando você vê, tem lá a mensagem de um amigo seu de trabalho, com uma dúvida de trabalho, você não vai responder, é lógico que você vai responder. Então, o que a gente coloca pode ter horário flexível, igual já é nos escritórios. Nos escritórios já tem um horário que prevê quem trabalha das 7 horas às 18, por exemplo, trabalha 10 horas. E aí, um outro dia, a pessoa pode trabalhar 6 horas. Já existe essa flexibilidade, né? Isso tudo bem, sendo regrado e sendo negociado. Agora, tem que ter um momento que desligue o sistema. A gente não pode ficar com acesso 24 horas dos sistemas. Aí, como que a Petrobras resolve isso? Ela coloca lá na cartilha que todo mundo vai ter que assinar, quem for para o teletrabalho, né? Ela coloca lá, você sabe que a sua jornada é 8 horas por dia. Quem está nas 6 horas, 6 horas. Você sabe que você não pode estender isso. Então, você não vai ter hora extra, você não vai ter nada, não tem registro de ponto, não tem controle nenhum. E ela coloca que você é proibido a estender sua jornada, mas ela mantém o acesso aos sistemas 24 horas por dia. Então, olha que contradição, né? Então, assim, isso é uma coisa, o Carlos depois vai falar, mas a gente, né, fez algumas pesquisas aí sobre a percepção da galera. Isso, inicialmente, a empresa tentava falar que os próprios trabalhadores são contra, mas não são. A galera, em geral, a maioria é a favor de ter um controle de jornada, sim. Tá? Então, esse é outro ponto crucial. E daí, eu acho que o último ponto, a questão de você ter o custo do trabalho mais dividido. A Petrobras, no começo, não tinha nem os R$1.000, aí colocou R$1.000 para ajuda de compra de mobília, mas você tem um custo mensal, né? E não é justo que esse custo recaia todo ao trabalhador. Então, está disponível toda a regra mais detalhada, passei aqui pelos principais pontos, que a FUP já entregou há 1 ano para a empresa, né? Nós tivemos uma série de reuniões, explicamos ponto a ponto disso que a gente está falando, colocamos a argumentação do porquê daquilo. A empresa, no acordo coletivo, o que a gente conseguiu avançar foi um GT de acompanhamento, então a gente pode acompanhar o que está acontecendo, mas ela ainda se nega a negociar a regra. E aí, até por isso que a gente pede para não assinarem o termo fixo do pós-pandemia. Aquele lá que dá os R$1.000, que foi durante a pandemia, é um termo muito mais simples, não tem isso tudo que a gente está falando. Aquele não altera o contrato de trabalho. Agora, ela já abriu, desde o fim do ano passado, o termo de adesão para a regra fixa. E aí é o que a gente está colocando. Essa regra fixa da Petrobras não tem previsibilidade. Você, cada mês, tem que renovar seu teletrabalho. A escala é muito ruim. Você também tem que negociar com o seu gerente imediato. Cada semana, que dia que você vai fazer teletrabalho, que dia você não vai. Ou seja, não tem previsibilidade nenhuma. A empresa pode mexer completamente quando você está no trabalho presencial e quando você está no teletrabalho. Aí não vale, né, gente? Pegar a parte dessa só eles fica... É complicado mesmo, Sibeli. Você falou vários pontos aí, né, que eu estou aqui em teletrabalho, que é o que a gente está vivendo mesmo. Essa questão mesmo dos 3 dias, eu tô aqui em Macaé, né, então tem muita gente que é de fora, tem gente que é de Minas, de São Paulo, da Bahia, que veio para cá. E ele não contempla, né, você fica no meio do caminho, não ajuda em nada, né.
E também é importante reforçar que a gente, como instituição sindical, a gente não é contra o teletrabalho, né? A gente só quer esse regramento para que fique realmente justo, né? Para que não fique a vontade de um ou de outro definir como é que vai ser. Eu também cheguei a fazer essa questão da jornada reduzida, e era dessa forma mesmo, você fazia a solicitação um dia, né, aí juntava para fazer a análise do comitê, né, que se reunia, né, e daí validava ou não validava, né, tinha vezes que o gerente autorizava, mas o comitê falava que ia dar déficit de pessoa, né, então voltava de novo o questionamento, então tinha toda uma organização, que é o que você falou que já tem, né, então não precisa criar nada de diferente, né, já tem, a ideia já existe, né. Mas tá bom. Ô Takashi, vamos lá para a gente pegar números, né? Para o pessoal também não achar que a FUP ou os sindicatos tiram as ideias da cabeça, né? Existem instituições, existem estudos aí que são feitos, né? Então, o DIEESE aí também sempre com muita seriedade aí, traz sempre números bem alinhados aí com a realidade. Segue aí, Takashi, por favor, com a apresentação. Beleza, obrigado aí, Silvando. A Cibele, vários pontos que ela falou, eles acabam aparecendo aqui na pesquisa que eu vou apresentar. Só contextualizando um pouco, o Sindipetro NF, ele encomendou, né, ao DIESE uma pesquisa sobre as condições, né, de teletrabalho dos trabalhadores administrativos da Petrobras, né, no NF. E aí eu vou apresentar aqui alguns dos resultados dessa pesquisa, tá? Eu acho que agora todo mundo está conseguindo ver, né? Só peço que confirmem aqui, só para ver se está aparecendo a apresentação certinho. Tá certo, né? Então, eu vou apresentar alguns dos resultados sobre essa pesquisa, que tratam tanto de algumas características, né, desses trabalhadores do administrativo, quanto também, como a Cibele comentou, né, um pouco da avaliação deles sobre o teletrabalho. Aí, em primeiro lugar, só explicando um pouco como a pesquisa foi feita, tá? Foi uma pesquisa quantitativa, né, por amostra estatística, ou seja, teve uma preocupação para que os resultados obtidos eles representassem o conjunto dos trabalhadores administrativos da Petrobras, né? Então, o que eu vou trazer aqui, eles são resultados que podem ser vistos como representativos de todos os trabalhadores administrativos da Petrobras, tá? Foi uma pesquisa feita, como eu disse, entre novembro e dezembro do ano passado, considerando o universo de 1.557 trabalhadores e tomando como uma amostra, né, para fazer essa pesquisa, 309 trabalhadores administrativos. Aí, desses 309, 106 foram entrevistados por meio de... as respostas foram obtidas por meio de questionários online e 203 foram entrevistados por telefone, tá? Em primeiro lugar, sobre esses trabalhadores, né, um pouco as características dele, né? A grande maioria dos trabalhadores da Petrobras, eles têm, em termos de idade, né, entre 30 e 59 anos, né, sendo ali adultos. Então, assim, a grande maioria tá nessa faixa. Tem uma escolaridade alta, né, uma escolaridade que, né, metade desses trabalhadores tem ensino superior e ainda quase 30%, além do ensino superior, tem uma pós-graduação, né, completa. É uma categoria que tem 62%, né, de pessoas que se autodeclaram como branca e quase 30% que se declaram como pardas, né? E a maioria dessa categoria, né, desses trabalhadores do administrativos, eles são, né, do gênero masculino, né, ou quase 80% desses trabalhadores são masculinos, enquanto o gênero feminino gira ali em torno de 21% desses trabalhadores, tá? Sobre o local em que eles estão executando o teletrabalho, chama atenção que assim, a boa parte, né, ali 70%, mais ou menos, a maioria desses trabalhadores, eles têm um ambiente, vamos dizer assim, separado, né, sozinho, que eles podem exercer esse home office, né.
quase ali 40%, 39% tem um escritório, né, para isso, 32% ali tem um cômodo separado, mas é um cômodo comum a outras atividades, então trabalha no quarto, ou trabalha na cozinha, ou na sala, só que sozinho, né? Mas tem um percentual que é significativo, sim, ali de 18% desses trabalhadores, que na realidade exercem o teletrabalho em ambiente que é compartilhado com outras pessoas, ou seja, trabalha na sala e aí na sala pode estar o filho ali, às vezes fazendo também ali na aula online, ou, ou trabalha na cozinha e a cozinha, enfim, é um ambiente que às vezes tem outras pessoas, então não tem um ambiente próprio, né, específico para realizar o teletrabalho. Sobre os equipamentos, também uma boa parte tem os equipamentos, né, e consegue executar o trabalho adequadamente, né, 63%, ou seja, ele quase 2/3 tem uma condição em termos de equipamento adequada, mas 1/3, né, dos trabalhadores, eles conseguem se virar, conseguem fazer adequadamente o trabalho, mas sempre falta ali algum material, algum equipamento para fazer o próprio trabalho. Então, passando um pouco para a jornada, o que a gente viu, e isso a Cibele comentou, isso apareceu bastante na pesquisa, que em teletrabalho, muitos trabalhadores administrativos, a maioria deles, trabalharam mais do que a jornada contratual. Ou seja, você teve ali 2/3 dos trabalhadores que trabalharam mais do que a jornada que está no contrato, né? E desses 2/3 que trabalharam mais, né, metade deles, né, ou seja, 1/3 do total, né, desses trabalhadores, eles não receberam hora extra e nem tiveram alguma compensação, né, de um horário depois para tirar como folga. Enfim, só trabalharam uma hora a mais, não receberam para isso e ficou por isso mesmo, né? E aí você teve um percentual ali de 19% que trabalhou mais, mas depois combinou ali com o superior como compensar isso. Um pouco tem a ver com o que a Cibele estava comentando, né? Dessa falta um pouco de previsibilidade e, enfim, também de uma regra, né? De regramento de como isso deve ocorrer, né? Então, acaba sendo assim, ou trabalha mais e não recebe por isso e nem ganha uma folga, ou quando consegue tirar uma folga, depois compensar, é algo combinado ali diretamente com o superior, né? Então, foi um pouco isso que apareceu, né? No entanto, né, isso acho que também foi comentado aí pela Cibele, a aceitação, né, desses trabalhadores administrativos do teletrabalho é bem alta, né? Então, a gente vai olhar aqui, né, são frases de avaliação do teletrabalho, e a avaliação geral é bem positiva, tá? Então, quando a gente olha, né, perguntando se eles estão satisfeitos com as medidas tomadas pela empresa, né, que migrou os trabalhadores para o home office em função da pandemia, enfim, teve uma satisfação alta, né, ali, mais de 70%, né, quase 80% ali, concordou com essa frase, enfim. Também esses percentuais altos aí de 70%, mais de 70%, destacaram a questão da autonomia, né, concordaram que o home office tem mais autonomia, disse que é possível conciliar com a saúde física, né, comentou sobre a economia de tempo e dinheiro, né, por não ter que se deslocar ali para realizar o trabalho presencialmente, e uma porcentagem grande também, mas um pouco menor ali, falou sobre a conciliação entre o home office e as tarefas de cuidado da família, né, tarefas domésticas. Aqui eu queria só pontuar que essa frase foi a que teve uma discordância parcial maior, né, teve ali 17% de discordância. A gente não conseguiu, né, enfim, as respostas não foram, a gente não pôde segregar por gênero essas afirmações, né, porque isso não teria representatividade estatística, mas é possível, né, aqui eu lanço como uma hipótese, ainda como a gente sabe que as mulheres, em geral, ainda
gastam mais tempo, né, com tarefas domésticas, enfim, isso ainda está colocado, e aí é possível, sim, que tenha tido uma maior discordância entre as mulheres, né, no que diz respeito a essa frase, porque aí entra essa questão de você estar em casa, você tem que fazer o trabalho da empresa, você tem que cuidar das tarefas do filho, enfim, e outras tarefas, e tem uma sobrecarga sobre isso, então tem uma discordância parcial aqui, que é significativa, sim, tá? O grande ponto, assim, vamos dizer, negativo do teletrabalho, para a maioria dos trabalhadores, é a falta que eles sentem do convívio com os colegas no trabalho presencial, tá? Então, essa sociabilidade do trabalho presencial, ela foi um ponto que a maioria, né, ali também, mais 70%, quase 80%, afirmou enfim, que sente falta desse convívio. Isso seria um ponto positivo do trabalho presencial. Tá? Depois, aí, sobre a proposta que a Cibele comentou, né, da Petrobras de disponibilizar um notebook, de fazer o home office permanente, né, ou seja, depois da pandemia, manter o home office por até 3 dias na semana e ofertar para os trabalhadores um benefício único de R$ 1.000, a gente perguntou, né, o que esses trabalhadores administrativos do NF, o que eles achavam sobre isso, tá? E se eles concordavam ou não. E quase 70% responderam que não concordavam. Né? E por que não concordaram? Né? A gente fez outras questões para tentar entender sobre isso, e a grande maioria, na verdade, sugeriu, né, respondeu, né, que a alternativa mais adequada seria a Petrobras oferecer um benefício mensal em dinheiro, né? Então, não pagar um benefício único de R$ 1.000, dar um notebook, pronto, resolvido. Mas, mensalmente, complementando ali, dando um benefício para o trabalhador pelos gastos que tem com o ambiente, com equipamentos de trabalho em casa, né, que a gente acaba incorrendo. E tem uma percentual também ali de 32%, achou que a melhor alternativa seria um benefício único, só que num valor maior do que R$ 1.000. E aqui, indo para a última parte, só comentar também sobre a questão da saúde, tá? A gente perguntou, e a Cibele comentou também essa preocupação que tem com a ergonomia, né? Por estar trabalhando em casa, enfim, tem que adequar a estrutura do escritório de casa, né? A ergonomia, né? Ter essa preocupação com a saúde. E aí foi muito expressivo, né? O como que doenças como dores nas costas, pernas, o pescoço, hérnias, também dores nos membros superiores, tendinite, LER, como que isso apareceu, né? Como que as pessoas falaram que, enfim, que estavam passando, enfim, tendo essas dores, enfim, tendo esses problemas, e uma boa parte também associando essas dores ao trabalho, né? Então, a gente vê aqui essas dores nas costas, pernas, pescoço, ali quase 40%, 38% dos trabalhadores administrativos afirmaram que estão tendo essas dores, né, e 23% deles associam isso ao teletrabalho, tá? Você tem outras também aqui, né, como cansaço, insônia, dor de cabeça, enxaqueca, depressão, pânico, ansiedade, enfim, que também são doenças que apareceram ali e também com uma porcentagem ali significativa, né, relacionando isso ao teletrabalho. O que apareceu que não é relacionado ao teletrabalho, ou pouco relacionado ao teletrabalho, são os problemas cardíacos e as dores de estômago, tá? Isso não foi muito associado ao teletrabalho, mas essas outras problemas de saúde, sim. E aí, quando a gente olha, para terminar aqui, quando a gente olha dividido isso por gênero, tá? A gente vê que o acometimento, né, dessas doenças, esses problemas de saúde, é muito maior entre as mulheres do que entre os homens, tá? Então, quando a gente vai olhar aqui dores nas costas, pernas, o pescoço e hérnias, metade das mulheres, mais da metade das mulheres afirmaram que estão tendo isso, né, e 34,7% afirmaram
quer dizer, frente a 34,7% dos homens afirmaram ter isso, né? E a gente vê que isso se repete para dores nos membros superiores, isso se repete para dor de cabeça, cansaço extremo, né? Insônia, depressão, pânico, ansiedade. Novamente, aqui a única, e aí a opção que é diferente, né? São os problemas cardíacos ou de pressão, que aí acomete mais aos homens, mas a gente viu que isso aqui não está tão relacionado, né? De todos esses problemas de saúde, é o que menos está relacionado ao teletrabalho. Tá? Então, eu achei interessante destacar isso, porque também coloca um pouco realidades diferentes, né, por gênero do teletrabalho, né, o que pode indicar, e é claro, uma hipótese, que as mulheres acabam ficando um pouco mais sobrecarregadas, por ainda hoje, né, ainda hoje, as tarefas domésticas, cuidados com filhos, enfim, serem mais realizadas por mulheres do que pelos homens, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês aí para contribuir aí para essa discussão. Não, beleza, Takashi. Obrigado aí, cara. A gente pode ver, essa pesquisa ela é bem minuciosa, né? E ela evidencia bastante esse problema do teletrabalho. Então, dá para fazer essa ligação da ergonomia, né, com o trabalho, com a sobrecarga, né, que a gente teve ali, quase mais de 2/3, né, dos trabalhadores trabalhando mais de 9 horas por dia, né, e isso acaba pesando muito mais, inegavelmente, para as mulheres, né, justamente assim, se a rotina da mulher já era dupla ou tripla, né, agora é dupla, tripla o dia inteiro, né, que acaba ficando com esse peso maior aí. Mas obrigado aí, Takashi. Ô, Aline, pode completar aí. Silvando, a partir da apresentação, né, do Carlos, parabéns, foi muito boa. Eu acho que a gente já consegue perceber que as mulheres elas não conseguem, né, mesmo em casa, nesse momento de pandemia, criançada em casa, não há, na verdade, uma distinção. Né? Quando a mulherada está em casa, na verdade, o que é trabalho, as coisas se confundem. Enquanto que quando ela tem que sair de casa para se deslocar para o trabalho, isso daí fica uma coisa bem dividida, bem segregado, o que é trabalho e o que é casa. Então, depois de tudo que a Sibeli falou, que o Takashi também complementou, a gente já começa a ver a importância, né, desse teletrabalho ser opcional. Né? Por que ele tem que ser opcional? Porque nem todo mundo tem espaço, porque nem todo mundo tem tempo, porque nem todo mundo consegue fazer essa divisão, né, dentro da sua própria casa, ter aquele apoio, ter aquele rede de apoio, que é muito importante. Né? E esse regulamento é importante, ser opcional. A gente tem esse controle da jornada também, que é fundamental, porque, às vezes, como a gente está passando agora por esse momento de pandemia, a gente sabe que, quando a gente voltar ao nosso normal, e a gente espera que seja, a situação vai ser outra. Então, esse controle da jornada também é importante, porque o pessoal que hoje quer trabalhar na madrugada, quem garante, quando a gente voltar às nossas condições normais, a gente vai aguentar esse rojão? Né? Porque até então tudo é provisório, e assim a gente espera. E até mesmo também, quais vão ser as condições dos nossos benefícios para esses trabalhadores, né? Como vai ficar a nossa parte do ACT, o que vai contemplá-los, esses trabalhadores que estão trabalhando em casa, eles têm um gasto maior com a luz. A gente agora, nesse momento, a gente está chegando no inverno. E quando chegar o verão, que as pessoas precisarem ficar lá com o seu ar-condicionado full time, entendeu? O pacote de dados que, de repente, precisa aumentar. A questão da alimentação também, a gente precisa ter um regramento que é muito importante, porque tem empresa que acha, porque o cara trabalhando em casa, ele não precisa ganhar a mesma coisa quem está na rua. Ele está em casa, mas ele está em casa e ele tem que comer. Entendeu? E é importante que o nosso regramento, né, ele seja forte, ele englobe todos esses quesitos. Por quê? Porque a Petrobras, como uma empresa de economia mista, como uma empresa, né, que tem toda essa importância a nível nacional, isso pode até servir, né, como pauta para outros regramentos, né, em outras empresas terceirizadas. Então é importante isso, que a gente tenha, que a gente consiga um regramento forte, né, que a gente consiga aparar todas essas arestas, porque a empresa, pelo que eu estou entendendo aqui, ela quer simplesmente que a gente tenha pequenos empreendedores, né? Ela quer fazer a uberização dentro da empresa. Ela vai pagar aquele salário e depois o trabalhador vai ficar por conta própria.
Ó, teu salário é esse aqui, você se vira com a internet, com a tua ergonomia, como é que vai fazer a saúde mental desse trabalhador, como até o próprio Carlos Takashi falou, a importância do cafezinho, da interação, isso é importante. Às vezes, do ponto de vista do trabalhador, o empregador, ele acha que o cafezinho é o momento do ócio, mas não. É naquele momento, muitas vezes, que você tem interação e que você está com um problema para você resolver. Ali você conversa com o seu colega e simplesmente você, eureka, conseguir resolver aquele problema. Então é importante isso também. E é natural que os trabalhadores estejam sentindo falta disso e que a empresa também pense em atuar, em aparar essas arestas também, pessoal. É isso. Takashi, parabéns, tua apresentação foi maravilhosa. Sibeli, você não precisa nem falar, né? Você, como sempre, arrasa. Parabéns. Aline, é bom você trazer se você é de uma base que é mista, né? Eu, por exemplo, sou da base que é administrativa, né? A base administrativa ela é totalmente administrativa. Tem algum recorte diferente aí na refinaria específico sobre essa questão aí em Caxias? Aqui em Caxias, a gente tem o pessoal que está em teletrabalho integral, né? A gente também tem as pessoas de turno, né? Que também estão em teletrabalho, porque são pessoas que estão com comorbidades, né? A gente conseguiu o afastamento dessas pessoas. E a gente também tem o pessoal que em teletrabalho que ficam 3 dias em casa e 2 dias trabalhando. E que a gente também tem essa questão do regramento em relação à alimentação, né? Que eles estavam ganhando menos. A gente também tem essas situações que a gente precisa resolver. E até mesmo as pessoas que estão trabalhando em casa, que não têm muito contato com a tecnologia, porque a gente acha que todo mundo hoje em dia sabe mexer e-mail, sabe participar de videoconferência, e não, né? Isso tudo ficou por conta também do trabalhador, para aprender de uma hora para outra. Entendeu? E sozinho em casa. É mais um desafio, né? É verdade, foi bem complicado mesmo. Muita gente teve bastante. Até hoje, ainda tem problemas aqui de acesso, internet que não vai, o sistema que trava, ninguém consegue entrar, até hoje está assim. Mas é isso, pessoal. Sibeli, quer completar mais alguma coisa? A gente já vai começando Só colocar que é um desafio, né? É um desafio, ninguém quer ficar parado no tempo, a gente entende as mudanças que vão tendo no universo, na sociedade, em cada um de nós, que é tudo junto e misturado essas coisas, mas não dá para ser assim, né? Não dá para ser de qualquer forma, não pode ser beneficiando só um lado e deixando o outro completamente na imprevisibilidade. O teletrabalho permite, sim, uma maior autonomia de cada um de nós, organizarmos mais a vida, só que mesclado, vida do trabalho e vida particular, coisa que não estava mais. Né? Então, isso coloca um desafio para cada um, e para nós do movimento sindical é conseguir uma regra segura para cada um de nós poder, aí sim, exercer o teletrabalho de uma forma que a gente vai acompanhando e vai vendo o que vai dando, e vamos negociando coletivamente como lidar e como aproveitar o que a tecnologia permite para a humanidade. É isso aí. Então vamos caminhando aí para o final, Aline, aí, fazer as considerações finais, aí depois o Takashi e a Sibeli para a gente encerrar. Bem, pessoal, pensando agora no movimento sindical, eu acho que nós sindicalistas a gente tem, né, um grande desafio pela frente, porque primeiro a gente quer o regramento, depois a gente vai fazer o acompanhamento desse pessoal. E depois a gente também tem que pensar em representar esse pessoal, né? Porque esse pessoal de casa, eu acho que isso daí é um desafio que a gente tem pela frente, mas eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que também foi bem legal quando a categoria disse, né, que o ideal é que a gente tenha um acordo coletivo, que o sindicato entre nisso, então isso é importante, senão que a categoria se vê representada por nós. E é isso, pessoal, vamos à luta, porque a gente tem muito trabalho pela frente, união, que é o mais importante, e desejo de representar essa nossa categoria, que é maravilhosa. É isso aí. E só agradecer também a todos e todas, petroleiros aí, uma ótima mesa e de fato reforçar, né, isso que também apareceu na pesquisa, dessa preocupação com a jornada de trabalho, com os benefícios, e também com a ergonomia, né, de ter uma estrutura adequada
para realizar esse trabalho. Essa questão que a Aline trouxe, né, da representação sindical, né, e da organização, né, dos trabalhadores em teletrabalho também é um outro aí, um desafio super que está colocado aí, e muito bem colocado aí também. Obrigado aí a todos. Eu acho que na última fala já fiz a minha consideração final, mas, de novo, parabenizar aqui pelo Congresso, né, colocar que é desafio para todo mundo junto aí. Representar já vai representar. Agora, a questão é como organizar, né? A greve da PBIL, gente, para quem não acompanhou, está na discussão da privatização da PBIL, pode ser considerada a primeira greve de teletrabalho, porque além das usinas, o pessoal da sede participou, e participou muito forte, inclusive. Eu até tinha muitas dúvidas como seria isso. Então, a gente pode ainda não ter uma regra, mas a gente já inaugurou como fazer greve em teletrabalho. E aí, com isso, talvez a gente consiga uma regra, né? Porque se depender só da empresa, vai ser do jeito que eles estão impondo. Bom, pessoal, então vamos fechando, agradecer a participação de todo mundo aí, a presença de todos, e vamos seguindo aí com o nosso congresso estadual, e a gente possa definir novos rumos aí para a categoria. Obrigado a todos aí, todos e todas, e boa tarde, bom dia, boa noite. Tchau. Tchau, pessoal.